diferente. Não sei se você sente a mesma coisa, mas é uma coisa tão gostosa que nós deveríamos fazer isso sempre. Não permitir que o sol nasça a gente na cama. Porque o Espírito Santo quer nos falar conosco quando a nossa mente está bem tranquila, bem aberta, livre de preocupações e de ansiedades. Nós vamos cantar agora, vamos botar o 141, tá? Eu não sei o 145 que o Diego colocou aqui, mas eu vou, não é ele que está cantando aqui mesmo. Então, é 141, o dia não sei, a gente sabe que vem, quando, não sabemos, mas o preparo tem que ser hoje, prepara hoje. Eu tenho uma profunda saudade, enorme saudade, anseio, desejo, seja o que for, mas o sentimento é de espera, expectativa de ir para os céus. E tenho um grande temor. Nesses anos todos como adventista, o sétimo dia, já preguei para algumas pessoas e algumas dezenas foram convertidas a Jesus pelo poder do Espírito Santo. E o que me preocupa é eu ajudar na salvação de alguém e não ser salvo.
A gente pensa que a salvação é algo muito simples, muito fácil. Simples ela é complicada para o ser humano, mas é muito simples, porque é apenas a entrega da vida inteiramente ao comando de Jesus. E às vezes nós almejamos as benesses, mas não queremos cumprir com o ônus. E a salvação nossa, ela precisa ser exercitada, como diz Paulo, com temor e tremor. E às vezes nós brincamos com a salvação. Nós brincamos com a salvação. E podemos estar salvando alguém e se perdendo, porque com o coração orgulhoso, vaidoso, deixa o inimigo trabalhar e perde de vista a eternidade. Irmãos, a salvação, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Mas a salvação e a perdição é uma linha bem tênue. E a gente precisa aprender a depender, a confiar inteiramente no Senhor, para que o céu que nós almejamos, nós possamos exercitar e fazer do lugar onde nós vivemos um pedacinho do céu aqui nesta terra, para nos preparar para o céu verdadeiro. Aqui é apenas um momento, e lá é a eternidade. Vamos ficar em pé e nós iremos cantar o hino Almejo o Lar. Essa música parece demais me entoar à noite. Cante como você estivesse na presença dos anjos, diante do Cordeiro de Deus. Almejo lar, paterno lar amado, de meu Jesus ao peito está, bem longe andar do mundo e do pecado, do perenal e doce lar, com sonhos mil eu comecei na lida, um só de todos resta em minha vida, meu peito arde em forte desejar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar, saudoso estou e canto em triste exílio, eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, eu vi em doce sonho, país melhor, a pátria além, mansões, jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. No mundo aqui as flores se murcharam, as aves já seu ninho abandonaram, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar, saudoso estou e canto em triste exílio, eu quero ao lar, ao doce
Ó Deus, continue falando conosco nesta manhã, por meio da Tua palavra, por meio da oração, por meio da música. Nós vivemos aqui apenas como peregrinos, exilados neste mundo de pecado, mas já fomos resgatados em Cristo, e nós o aceitamos novamente pela fé, e desejamos ir morar contigo nas mansões celestiais, a pátria que o Senhor escolheu para nós. Não deixe que as luzes aparentes, os enganos deste mundo nos demovam dessa bendita esperança que arde em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Que bom que mesmo em meio à chuva, em meio ao frio baiano, você saiu da sua caminha aquecida, gostosa, para ter um momento mais especial, mais gostoso, que é o encontro com Cristo. Hoje é o 9º dia, o penúltimo dia desses 10 dias de poder e oração. Já tá dando saudade. Que momento gostoso estar aqui cada manhã ouvindo a voz de Deus. E como você chegou até aqui? Como tem sido esses 9 dias com esse encontro com Deus? Como o teu relacionamento com Deus cresceu? Você tem sentido diferença? Você tem buscado mais ao Senhor? Hoje o tema é a marca da besta e a oração. E na reflexão espiritual de Mark Finley, na página 32, eu destaquei um trecho para ler para vocês aqui que fala assim: a mensagem final dos 3 anjos é um chamado à oração sincera e profunda. O princípio orgulhoso do anticristo está profundamente enraizado na natureza humana decaída. Jesus é a única solução para nos livrar dessa triste realidade, a menos que nosso compromisso com Ele seja mais forte do que a atração do mundo. Seremos dominados pelos princípios da besta no presente, e no futuro aceitaremos sua marca. A advertência contra a marca da besta na mensagem do 3º anjo deve nos levar à oração. Os ímpios receberão esta marca na fronte ou na mão, porque eles praticam a falsa adoração imposta pela besta por convicção ou por conveniência. Como vimos ontem com a irmã Sarajane, também na quarta noite, também com a irmã Sarajane, não seremos pegos de surpresa. Ninguém será desavisado. O anjo está anunciando: saia da Babilônia. Você já sabe o que precisa fazer. Nós seremos tanto culpados pela ação equivocada, quanto pela inércia. Então devemos estar sempre atentos, sempre alertas. Você é convidado hoje a fazer parte dos 144 mil, dos que receberão o selo de Deus somente sobre a testa, indicando sua decisão pessoal pela verdade. Que você e eu possamos escolher sempre a verdade, seguir a Cristo, custe o que custar. E eu deixo com vocês Apocalipse 14:12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que vocês sejam todos bem-vindos, que vocês possam desfrutar esses momentos especiais nesta manhã com Cristo. Bom dia, irmão. Oi. Pronto. Bom dia, irmãos. Tá bom, né? Esses 9 dias passamos aqui todo mundo juntinho. E a irmã, quando entrou em contato comigo, me pediu para fazer esse momento de oração. Eu achei muito interessante, porque esse momento de oração é a minha vida. Eu já estou emocionada para falar desse momento de oração. Porque as pessoas costumam me ver sorrindo, e eu sou uma pessoa que sou muito feliz. Graças a Deus. Mas tem algo na minha vida que me deixa muito triste. E eu me senti uma pessoa não realizada assim totalmente. Que é ver os meus jovens na igreja, meus filhos. Hoje eles se encontram fora da igreja. E esse momento de oração eu já estou...
ela me pediu para orar pelos jovens da igreja e principalmente os que estão afastados ou fracos na fé. E assim, é uma coisa que eu não sei explicar. É um sentimento muito forte de tristeza, confiando em Deus, mas eu não consigo deixar de sofrer por causa disso. Acredito que meu marido também, por conta dos filhos dele, dos meus filhos que são dele. E eu peço, vamos orar, né, para os nossos jovens e para que eles venham entender o momento de cortar os vínculos, assim como Abraão percebeu o momento de cortar os vínculos com a família, com o primo, e Abrão, né? E pôde, a partir do momento que ele cortou o vínculo e toda aquela caminhada, ele pôde passar a ser Abraão, o pai da grande nação. E que hoje nossos jovens entendam isso também, que eles precisam, está na hora de cortar os vínculos. Vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o único bom. Nós acreditamos no Senhor, é por isso que estamos aqui nesta manhã. Passamos esses 10 dias esses 9 dias vindo para a tua casa de oração, porque cremos no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, neste Deus maravilhoso que está aqui presente. Nós podemos sentir a tua presença, Senhor. A sua presença enche esse lugar e eu posso sentir. Pai amado, Pai querido, é esse Deus que estamos buscando aqui nesta manhã. Nós temos muitos jovens, Senhor, que já entraram por essa porta e já saíram. E é por eles que nós estamos intercedendo nesta hora. E também pelos nossos que estão aqui. Que eles possam entender o que estão. Que os vínculos lá de fora não servem para eles. E os que estão fora, os que têm vínculos com droga, com sexo antes do casamento, vínculos, Senhor, com amigos que infelizmente não te agradam, com músicas, Deus, que parece ser coisa inocente, mas não é. Que todos eles entendam que está na hora de quebrar este vínculo, Senhor. E que o vínculo correto é estar na tua presença. Nesta hora eu te desejo que nossos jovens, Senhor, possam se firmar em ti. Pai amado, Pai querido, toma cada um deles nas tuas santas e eternas mãos. Que a tua presença possa ser real nesta hora, que eles possam sentir o Senhor neles. E toma também, Senhor, nossos 5 amigos que estamos orando, né? Que o Senhor possa tomar cada um em tuas santas e eternas mãos. E que breve possamos nos unir para estarmos todos juntos na Canaã celestial. E que possamos ser selados com o teu selo para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém, Deus. Bom dia, aqui estamos, povo de Deus que não foi intimidado pela chuva. Ninguém é feito aqui de algodão doce e graças a Deus chegamos aqui. Quando vimos essa chuva começar, disse: Senhor, nos ajude a chegar ao automóvel. Para todos que estão também conosco nas redes sociais, nosso bom dia talvez será boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo e louvado seja Deus que está conosco. E aqui estamos já finalizando, né? Esses 10 dias já nos dá uma saudade dessa intensidade de orações, de exortações, de renovação no Senhor, a nossa fé. E graças a Deus podermos cada vez mais aprender a colocar em nossa vida primeiro Deus.
Durante essa semana, no decorrer toda a temática voltada para a oração, trazendo-nos também, dentro dos estudos, os aspectos proféticos e apocalípticos, de grande importância para a nossa vida. E na mensagem de hoje traz com respeito à nossa vida como uma geração que tem algo de grande importância. Na própria revista, ela intitula-se A Marca da Besta e a Oração. Mas para nós, como filhos e filhas de Deus, traz-nos um âmbito da missão. Vamos abrir a Bíblia no livro do de Mateus, capítulo 24, 14. Em que nele adentra um aspecto de suma importância para nós, cristãos. Mateus 24, 14. Durante essa semana, este verso foi lido como um dos sinais da proximidade da volta de Jesus. E este está alinhado com a tríplice mensagem. 24, versículo 14, Jesus, no decorrer do seu sermão, um sermão profético, havia lamentado sobre Jerusalém. E neste verso 14 ele diz: e será pregado o evangelho, ou este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vemos assim o episódio culminante e procedimental, ou podemos dizer processual, até chegar à volta de Jesus. E como nós temos os desbravadores na igreja, nós sabemos que existem os ideais dos desbravadores, né? E os desbravadores dizem assim: a mensagem do advento a todo o mundo em minha geração. Quem é desbravador aqui sabe, quem estiver conosco também nas redes sociais o conhece. Em minha geração. E a igreja adventista também alimenta esse alvo, esse ideal. É um contexto como um todo, em que todo desbravador, mas também todo cristão, todo adventista, ele é um missionário. Certa vez, quando eu estava dando estudo bíblico a duas senhoras, mãe e filha, e quando nós estávamos já na metade do estudo bíblico, ela perguntou se eu era uma missionária. E daí eu disse: sou uma missionária voluntária. Ela disse: porque na minha igreja, ela é evangélica, né? Na época, na minha igreja tem os missionários, os estudos bíblicos são feitos por ele. Eu disse: não, todo filho de Deus que nasce com Cristo, em Cristo Jesus, ele é um missionário, ele tem uma missão. Quando nós não temos uma missão, nós não temos alvo, não temos caminho, não tem objetivo, não tem uma direção. Todos nós temos uma missão. E isso deve ser nossa maior motivação na vida. Temos a missão de sermos missionários, de pregar esse evangelho. E nós não podemos ficar preenchidos da palavra, do Espírito de Deus, e não distribuir, e não compartilhar. E é maravilhoso que nesse versículo traz para nós que precisamos levantar essa última geração. O povo de Deus não pode achar que se caracteriza como a igreja laodiceana, a sétima, e por isso é assim mesmo. Não, é um dos aspectos históricos, apocalípticos, proféticos, mas isso vai depender de você e de mim, das nossas decisões em sermos realmente missionários, em cumprir aquilo que Deus nos chamou, e sim sermos caracterizados como tal. Como está a minha vida? Se nós pararmos para pensar nos últimos dias, a quantas pessoas eu testemunhei, intencionalmente falei, expressei, dei a esperança, mostrei Jesus para essas pessoas. Você e eu temos uma missão. Quando nós passamos por onde nós estamos, onde te cerca, você tem que ser um diferencial. As pessoas têm que perceber e se sentirem atraídas a Jesus através de sua vida. Quantas vezes, ou existem histórias de pessoas que por anos trabalhava com alguém, morava próximo a alguém e nunca havia percebido que aquela pessoa é uma cristã, é uma adventista. Mas as qualidades, os atributos que existem de uma missão, elas devem estar bem claras para nós.
e na sua vida e na minha, o que nós podemos até perguntar, e daí o que é? O que é a missão? O que é essa missão que temos a fazer? A história do povo de Deus, e podemos dizer como base, a partir de Noé, nós vemos a perspectiva primeira como missão, é que nós temos a verdade presente. Qual é a verdade presente que precisamos pregar? No período antediluviano, Deus chamara um homem por nome Noé. E nós, essa semana, podemos refletir um pouco sobre Noé. E quando Deus chamou Noé e ele atendeu a esse chamado, não foi somente para construir uma arca, mas pregar e anunciar que viria o juízo de Deus através do que iria acontecer, que seria o dilúvio. E aqueles que aceitassem a mensagem que estava sendo dada, uma mensagem específica, eles seriam salvos daquela situação. Ali estava a verdade presente. Naquele período, aqueles anos que se passaram, 120 anos, Noé estava pregando a verdade presente do que iria acontecer e o que eles precisavam no momento atual fazerem para modificar a realidade em que Deus entristecera-se em ver a humanidade que havia sido criada sem pecado e como estavam. Um pouco mais à frente, quando nós estamos já no mundo posterior do Novo Testamento, existe também uma verdade presente, que haveria e deveria ser pregada, e ela foi pregada, ela foi anunciada. A quê? O quê? Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, viera cumprir a promessa, e havia ascendido aos céus e iria voltar. Crer no Messias, aquele Jesus filho de um carpinteiro, era o prometido em que as profecias estavam anunciando. Quantos homens e mulheres foram perseguidos e mortos, mostrando a sua verdade, a verdadeira verdade, né? A verdade presente. A história também trouxe, já no século XVI, aqueles que trouxeram a verdade presente. Que verdade presente haveria de ser anunciada nesse período? Como nós podemos ver que nessa época específica, do que se tratava? Essa verdade presente, ela estava na Bíblia, como a única fonte de fé, como a única fonte de conhecimento e de sabedoria, a fim de saberem quem é Deus. Sola Escritura. Sola Escritura. É interessante que nós vimos que não só por isso, também na questão da nossa fé, em que a nossa fé estava nos méritos de Jesus Cristo. Não o homem fazendo as coisas que deveria o fazer a fim de pagar e receber a salvação. Somente aceitando a Jesus, somente tendo a Jesus como seu Senhor, ele poderia obter a salvação. Sola fide. Era a verdade presente diante do período de trevas da palavra de Deus, da verdade de Deus, que aquele mundo estava vivendo devido ao império e o monopólio religioso, e por se dizer político também. Essa verdade deveria despertar aqueles que ali estavam sendo enganados. Quantos foram perseguidos, até morreram com essa verdade, mas permaneceram por maiores que fossem os abalos ali contidos e dados, permaneceram. E é interessante que quando nós vimos isso, nós vimos aquele tão como ponto do movimento da reforma, que foi Martinho Lutero. Como esse homem lutou e junto com outros levou avante essa mensagem, trazendo à tona a luz da verdade que estava obscurecida, a Bíblia que era proibida. Enfrentando poderes grandes humanos, mas reconhecendo a magnificência e soberania do poder divino. E assim nós temos essa verdade presente em cada período da vida humana neste mundo, e nós podemos ser assim. O segundo aspecto que é muito importante é nós reconhecermos também que nessa missão existe no seu período o tempo do fim. Ela é marcada, sim, historicamente por um período. E que período foi esse? Quando ele iniciou? O que tem a ver para nós? E qual a verdade nesse tempo? A história, ela nos traz, e a Bíblia relata historicamente comprovado, esse período que existira, que está relatado em Daniel, capítulo 12. Vamos abrir, eu peço a todos que abram. Daniel, capítulo 12, versos 7 a 9. O que aconteceu nesse período que é relatado em Daniel,
a fim de identificarmos no período histórico o tempo do fim. E vamos ler juntos este livro e este trecho bíblico, Daniel 12. E é importante nós reconhecermos de tal forma para que também no nosso contexto atual possamos nos situar e sermos reconhecidos deste tempo em que nós estamos eminentemente próximos à volta de Jesus. Daniel 12, 7 a 9. E diz: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, o iniciar do tempo do fim. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, e ele continua a relatar aqui no livro de Daniel: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Nós falamos agora que o movimento do protestantismo trouxe à tona a questão da palavra de Deus que estava escondida nos mosteiros e nas igrejas escondidas. É interessante que isso, irmãos, não ficou só nesse período. Os países como o nosso na América do Sul, em cidades mais remotas do interior, no século XX, ainda era proibida a leitura da Bíblia. A minha mãe foi católica por muitos anos e ela disse que no Alto Sertão a Bíblia não era para ser lida. Na igreja dizia: não precisa, não pode ler a Bíblia. E eu fiquei impressionada como ainda no século XX haviam lugares que as pessoas estavam submissas a uma condição que elas não conheciam. Quando no século XVI já havia assim despertado. E quando esse tempo e metade do tempo, um tempo e metade do tempo ocorrera, qual foi esse período? 1260 anos, que começaram no ano 538 depois de Cristo. O que foi que aconteceu que trouxe à tona o reconhecimento deste episódio, desse período? Na verdade, houve sim a supremacia política de Roma, papal na verdade, Roma papal, não a Roma histórica imperial, e com isso Justiniano tendo esse decreto. E dessa forma levando a todos terem uma condição. Houve a expulsão do último povo, que era os ostrogodos, diante dos 10 chifres, ficaram a 7, que hoje são as nações europeias, e daí sinalizando que o último desses 3 chifres havia sido arrancado. Desse período, que vai decorrer 1260 anos, é conhecido ou dado como um período das trevas dentro da ciência, que tudo era religião. E é tão sutil isso que acontecera, que aqueles que foram aprendendo sobre religião, a religião era uma coisa péssima, porque ela desconhecia a ciência, ela obscurecia a verdade, porque a verdade estava naquilo que eu podia comprovar, e não vivendo pela fé, a torção ou distorção da verdade. Porém, no ano 1798, houve um episódio em que aquilo que era todo um monopólio, o poder que reinava, podemos dizer, religioso e de uma certa forma político, porque os reis eram coroados e destronados por esse poder. Em 1798, a França, através do general Berthier, aprisionou o Papa Pio VI. E este, um tempo depois, exilado, veio a falecer. E o poder que existia sobre os reinos daquele período acabara. E ficara marcado com esse período que havia se acontecido do romanismo, que havia mudado. O que foi que ele tinha feito? Mudado tempos e leis. Como? Primeira coisa, o decálogo. O dia do Senhor. O santo sábado. A adoração somente a Deus. O próprio decálogo modificado com isso. E nós vimos dessa forma que esse tempo do fim havia sim se iniciado. É interessante que nós vimos no decorrer, que traz em Daniel 7:25. Vamos ver os fiéis de Deus, como aconteceria com eles. 7:25 e 8:12.
7:25. Vejam que coisa impressionante de Daniel, e é importante como o profeta Daniel, séculos antecipado a João o apóstolo, está alinhado à profecia. E ele diz que 7:25, ele diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A supremacia era de tal forma que ainda hoje é dito que a tradição está acima do que está contido na Bíblia. O que um homem que para essa situação ou contexto religioso tem o poder de mediar o céu e a terra, o que está dito e decidido está acima da Bíblia. E profeticamente mostrando que isso iria acontecer. Chegar assim, a partir de 1798, o período singular e que é denominado tempo do fim. E a tríplice mensagem, por sua vez, nos traz em eminência nas 3 mensagens angélicas, e vimos hoje a terceira, esse cumprimento do tempo do fim. E nos traz assim a verdade presente, a advertência de Deus ao seu povo, a luz de Deus para que esse povo não se engane no caminho em que se encontra durante esse período. Capítulo 14, versos 6 a 12, tão conhecido, mas que precisamos cada vez mais reler, meditar, refletir, estudar, nos traz as verdades da palavra de Deus, que eclode para nós um chamamento à adoração. Eu acho muito lindo quando Deus traz para nós um chamamento. A pessoa de Cristo, na sua obra salvadora, faz seu chamamento também através dessa tríplice mensagem. E como podemos dizer? E aí vai a proclamação do Evangelho. A nossa proclamação do Evangelho, a partir daquele que é o verdadeiro Deus, a advertência do juízo de Deus, ao chamamento à adoração ao verdadeiro Deus, a verdadeira adoração a Deus. A segunda mensagem apocalíptica, ou podemos dizer angélica, na tríplice mensagem, que nos versos seguintes se traz, ela fala sobre o sistema religioso falso. Nós refletimos ontem, a doutrina falsa, o vinho, o cálice do vinho da ira, da fúria, e enganador, também no sentido religioso, principalmente doutrinário, pontos básicos, o dia do Senhor e a imortalidade da alma. E o Senhor nos faz essa advertência mais uma vez, mostrando-nos as consequências da rejeição da sua verdade. Nós sabemos quantas pessoas estão sofrendo quando veem outras sendo enganadas, ou que conheceram a verdade e hoje não vivem nela. E essa tríplice mensagem parece não fazer nenhum efeito ou nenhuma importância. Mas o Senhor nos chama para a terceira mensagem. E diz nessa mensagem, ela demonstra o conflito final que está a acontecer, que girará em torno da lealdade a Deus por meio da guarda dos seus mandamentos e da obediência à sua verdade. As forças contrárias se unirão, ou já estão se unindo, apenas não ainda reveladas, não acionadas por completo, mas sutilmente chegando até nós. E nós precisamos ter uma visão muito clara desta verdade, diante dos parâmetros do que é considerado humano, como natural e verdadeiro, e do que a palavra de Deus nos traz. Aonde estão os nossos parâmetros? Estão sola Escritura? Ou os méritos da nossa salvação estão em nossas ações? Ou sola fide, somente em Jesus Cristo, nos méritos do Senhor? Nós somos essa geração missionária, mas sabemos que estamos vivendo os momentos da sacudidura. E só aqueles que continuarem confiantes no Senhor, obedientes ao Senhor, buscando a sua palavra, a confirmação da verdade, não serão abalados. As coisas estão cada vez mais tão evidentes, contrárias a Deus, que se nós não estivermos com a palavra, nós não vamos suportar. Muitos estão entrando no engodo, e Deus está buscando despertar o seu fogo. Volte para mim, continue comigo, mais próximo de mim. E por isso nós somos a geração missionária. Conhecer a palavra de Deus, orar e estar com Ele e não proclamar, não é nada. Você se torna um egoísta, um egocêntrico, até mesquinho. Como posso ter a alegria da verdade? Como posso ter algo em minha vida abundante
e não compartilhar com quem tem fome e sede. Fome e sede de justiça. Certa vez ou algumas vezes, quando chegar a entregar, nas vezes que entregava o livro A Esperança, e essa semana pude entregar a oportunidade também, o Espírito age, gosto de ter sempre o livro. Os olhos das pessoas, quando falam em esperança, brilham. O mundo vive sem esperança. E nós temos esta esperança, a promessa divina acontecendo. Temos a verdade detalhada e clara e não podemos deixá-la escondida. E ela precisa ser testemunhada e proclamada. E para isso, nós precisamos viver no poder do Espírito de Deus sobre nós. Porque sozinhos não vamos conseguir. Deus convida a cada um de nós a buscar no Senhor um espírito missionário. Em todas as nossas ações, ter a intenção de levar Jesus. Sejam ações espirituais, sejam ações que venham ajudar alguém fisicamente, materialmente, mas traga-lhe a mensagem espiritual. Jesus atendia os que estavam enfermos e os curava, porém dava-lhes também o perdão diante do Senhor para a aproximação. Jesus também dava alimento àqueles que tinham fome. Contudo, Jesus não deixava de dar o pão da vida, da verdade espiritual, que era o anseio da alma. É o que mais as pessoas estão sofrendo. E esse é um apelo para nós. Deve ser a nossa prioridade de busca. Quem eu sou? A quem eu pertenço? Qual o meu propósito? Eu sou um missionário. Eu sou uma missionária. Eu sou uma filha de Deus. Estou vivendo no tempo do fim do tempo do fim. 1844 mostra claramente este iniciar. Nós sabemos do santuário, a ocorrência, o que ocorre nos céus e o que na terra está esperando acontecer. Não podemos ser vacilantes nessa verdade. Não sabemos o tempo em termos cronológicos diretos, mas pelos sinais que estão ocorrendo, não podemos ver que está a demorar, está muito próximo. O que eu estou fazendo para esses dias finais? Às vezes eu fico a imaginar, estou sendo omissa com alguém ou com pessoas, e que naquele dia eu irei responder diante do Senhor. O que você está fazendo, a começar em sua família, em sua casa, no seu ambiente de trabalho? Eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de ter uma classe bíblica no ambiente de trabalho que estava. E é maravilhoso quando depois vi as pessoas dizendo que haviam aceitado ao Senhor. É muito bom nós sabermos que cumprimos a nossa missão. Que tudo o que podíamos fazer foi feito. E é para isso que você foi chamado. Existe a verdade presente. Jesus está voltando. E nós precisamos proclamá-la. Não vivermos apegados às coisas aqui. Sabemos que tudo que você anelar a fazer aqui, leve você para mais perto de Jesus. Para que você proclame a outros, a partir dos que estão mais próximos de ti, ou os mais distantes, com as redes sociais que você tem acesso. Os que estão aqui hoje conosco, use todos os meios, mas proclame que Jesus está voltando. Não há tempo a perder. E nessa conclamação, o Senhor faz para nós essa reflexão em nossa vida. Há um momento solene. Este momento na tríplice mensagem, adorar ao Senhor. Ele faz para nós de buscar ao Senhor, de mostrar que caiu Babilônia, mas que o povo de Deus precisa ser fiel. E nesta terceira mensagem, que nós temos essa missão. Proclamar o Evangelho. Chegando ao mundo, Jesus virá. Está muito próximo. Que nós possamos despertar-nos para isso. Os 10 dias de oração não sejam em vão em nossas vidas. Possamos renovar isso. Pode ser que isso nos aqueça hoje. E a partir da manhã já não lembremos dessas palavras. Mas permita que o Espírito Santo faça renovar e relembrar em sua vida. O propósito da sua vida é ser um missionário. Tem uma missão, levar a mensagem de Jesus, testemunhar Jesus, desde a sua pele, da sua alma, em tudo que você faz. Mas essa proclamação no momento presente, a verdade presente, como nós vimos as verdades presentes no passado, a verdade presente hoje é: Jesus breve virá. Proclame, porque Jesus está voltando para você, para mim e tantos outros que ainda não o conhecem. Que Deus nos abençoe e tenhamos esse propósito. O Senhor e a Senhora, vocês querem isso em sua vida? Você quer isso em sua vida? Ser um servo de Deus, um missionário de Deus, um profeta, no sacerdócio real?
que começa a partir daqui, na sua casa, com a sua família, com aqueles que te cercam, você quer ser? Então nós convidamos nesse momento a ficar de joelhos e entregarmos ao Senhor, nesta proclamação, sermos uma geração missionária. Não perdermos tempo. Há pessoas em nossa vida que estão esperando essa mensagem e nós precisamos fazê-la para que esses tenham a salvação em Cristo Jesus. Glorioso e eterno Deus, a história deste planeta mostra claramente um Deus que planejou e por amor trouxe o plano da redenção. E todo o teu plano tem sido, Senhor, confirmado, concretizado. E profeticamente sabemos que muito pouco falta a acontecer para que a glória do Senhor se faça manifestar por toda a eternidade, sem nenhuma interferência do mal. Ó Pai, que a tríplice mensagem, as boas novas que Jesus nos trouxe, a mensagem do Senhor, do seu retorno e das verdades do fim do tempo do fim, estejam mais evidentes em nossa vida. Se acaso aqui tenham pessoas que no seu seio familiar, no seu meio de convivência, ainda tem pessoas que não conhecem a tua verdade, dai a tua luz e sabedoria, influência do Espírito de Deus, para que saibam como levar essa mensagem, como manifestá-la, como propiciar a esses outros a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Que por onde andarem, Senhor, sejam luz, sejam vasos de bênçãos. Que cada um de nós vivamos o espírito missionário, do momento de hoje, da verdade presente, da volta de Jesus, de uma vida plena com o Espírito de Deus, para que não sejamos levados ao mal com enganos que não são bíblicos, porém, Senhor, parecem ser. A tua palavra diz que muitos, por falta de conhecimento, poderão até ser enganados. E nós pedimos, Senhor, que tenhamos esse coração aberto, purificado, a cada dia renovando-nos em Ti. Leva cada um dos Teus filhos nesta manhã para as atividades de hoje, que irão também preparar-se para o sagrado dia do Senhor, e estejamos prontos para Te adorar no templo do tempo que fora criado por Ti e que permanecerá por toda a eternidade, na verdade do tempo que tem sido tão atingida, porém Tu, Senhor, Tu tens permanecido, porque Tu és imutável e Tu mostra que a Tua verdade nada e ninguém pode tirar. Nos perdoa e unge-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Que bom que você esteve aqui. Lembrando que amanhã começamos o Vijobes às 7 horas da manhã, com a finalização dos 10 dias de poder e oração. Você é nosso convidado a estar aqui presente durante todo o dia, em busca do Espírito Santo derramando sobre nossas vidas. Vamos sair cantando a música Fiéis até o fim. Você também é convidado a estar aqui na área de convivência para